E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The Simple Present Tense of the Two Modal Verbs Can and Must. O presente simples dos verbos modais can e must, ok? Então, eu vou explicar aqui como e quando usar os verbos can e must, ok? Vamos começar mesmo pela conjugação, a formação das frases e vamos conjugar eles no negativo, interrogativo e vamos falar de muitos detalhes que às vezes confundem as pessoas, ok? No uso destes dois verbos. Então, já agora, caso não seja ainda, vou pedir que subscreva seu canal, que é para ajudar o canal a crescer, ok? Então, vamos a isto. Primeiro, devemos conhecer o significado dos dois verbos, do verbo can e o verbo must. Can significa poder, ok? Significa poder, poder de habilidade, ok? Capacidade. E o must significa dever, dever de obrigação, ok? Então, agora podemos mesmo partir para a conjugação. Primeiro, vamos conjugar no afirmativo. Affirmative conjugation. O verbo can. Temos que ter aqui os pronomes, ok? E vamos conjugar o verbo. É importante lembrarem-se do detalhe. Quando conjugamos os verbos to be e o to have, na conjugação, a gente pode notar que o verbo to be variava, ok? Sofria alterações, mudava. A primeira pessoa era uma coisa, a outra, nesse caso a segunda, também uma outra coisa, a terceira uma outra coisa. Com os verbos can e must, vai ser diferente. A conjugação do verbo can é só uma questão mesmo de repetir-se a mesma coisa do primeiro ao último, como podem ver. Nós falamos I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Então, por que eu toquei no assunto to be ou to have? Porque os verbos to be, to have, can e must são todos verbos auxiliares. Em outras palavras, são verbos que quando tivermos que fazer o negativo ou interrogativo, nós trabalhamos com eles mesmos, ok? Nós não precisamos envolver um outro verbo. São verbos com a capacidade de fazer o seu próprio negativo e o seu próprio interrogativo, razão pela qual são todos considerados os verbos auxiliares, ok? Embora dentro dos auxiliares nós encontramos os dois modal verbs, nesse caso can e must. Então, são verbos modais estes dois porque quando conjugados eles não sofrem nenhuma alteração. Como podem ver aqui só repetimos. A mesma coisa vai acontecer com o verbo must. Vamos ter aqui os pronomes primeiro e a conjugação. Não vai ser diferente disto. Nós só vamos ter que repetir o verbo. Repetir o verbo. Então ficamos com I must, you must, he must, she must, it must, we must, you must, they must. Ok? E um outro detalhe, como podem ver, nós não temos o short form destes dois verbos no afirmativo. Quando conjugamos o verbo to be, aqui ao lado logo nós conjugamos o mesmo to be no short form. Então, com o can e o must isso não acontece, ok? Estes verbos não têm o short form no afirmativo, ok? Então, já temos aqui a conjugação do afirmativo. Agora vamos na formação de frases mesmo, ok? For example, I can speak 6 languages. Como eu já tinha dito, can significa poder, ok? Poder, habilidade ou capacidade. Então, I can speak 6 languages. Eu posso falar 6 línguas, ok? Nem toda a gente fala 6 línguas, então é uma habilidade. Albert can play piano and guitar. Albert pode tocar piano e guitarra. Nem todos conseguem fazer isso, ok? É uma habilidade. The mothers must look after the children. As mães devem cuidar das crianças.
People must burn and bury the trash. As pessoas devem queimar e enterrar o lixo. Ok? Então, must é dever. Ok? Uma obrigação. Então, estas são as frases do afirmativo onde nós usamos o can e o must. Um outro detalhe que é muito importante. Nas frases formadas com os verbos to be e to have, nós podemos notar lá que o to be, nas frases onde eu usava o verbo to be, era o único verbo. E nas frases onde eu usava o verbo to have, o to have era o único verbo também. Então, com o can e o must é diferente. O can e o must precisam estar acompanhados de outros verbos. Eles não têm como formar frases onde serão, nesse caso, os únicos verbos. Eles precisam de um outro verbo. Então, como pode ver, temos aqui can speak. Speak também é um verbo. Can play. Play também é um verbo. Must look. Um outro verbo. Must burn. Outro verbo. Ok? Diferente do to be e to have. Então, memorizem isso. São todos auxiliares porque podem fazer o seu próprio negativo e interrogativo. Mas há essa pequena diferença. Ok? Então, continuando. Negative conjugation. Então, agora vamos conjugar os mesmos verbos no negativo. O verbo can. Primeiro os pronomes, ok? E vamos conjugar o can no negativo. Nós dissemos que quando um verbo for auxiliar, faz o negativo acrescentando-se o not depois dele. Nós estamos a dizer que o can conjugado no negativo fica da seguinte maneira. Cannot. Então ficamos com I cannot, you cannot, he cannot, she cannot, it cannot, we cannot, you cannot, they cannot. Então temos aqui a conjugação do verbo can no negativo. E no negativo nós temos o short form. Então temos que conjugar o verbo no short form. Então o short form do cannot é feito mesmo colocando-se o can junto com o not. Então estamos a dizer que o cannot, short form, fica can't. Ok? Então temos aqui o short form do verbo cannot. Ou do verbo can no negativo. Então, não vamos precisar nem de colocar cannot para todos os pronomes. É muito fácil. Nós já sabemos que a conjugação é só repetir e o not. Então, a mesma coisa, eu acho que fica claro aqui. Então, é só cannot, cannot, cannot. I mean, can't, can't, can't para tudo. Agora vamos trabalhar com o verbo must. Ok? A mesma coisa, os pronomes e acrescentando o not depois do must, nós faremos o negativo. Daí ficamos com must not. I must not, you must not, he must not, she must not, it must not, we must not, you must not, they must not. E o short form também do must not é possível ser feito. Então, estamos aqui a dizer que o must no negativo também tem um short form. Então, isso fica mustn't. Mustn't. Como podem ver, na pronúncia, este T aqui é neutro, ok? Nós não falamos mustn't, não, falamos mustn't, ok? Então, é como se este T não estivesse aqui. Então, é só uma questão mesmo de repetir a mesma coisa e fica o short form, nesse caso, do must no negativo, ok? Continuando, for example, vamos trabalhar com as mesmas frases, ok? Só que desta vez no negativo, que é para melhor compreenderem. I can't speak 6 languages. Como podem ver, can't, cannot. Negativo. Albert can't play piano and guitar. Mesma coisa, can't, cannot. Negativo. The mothers mustn't look after the children. Mustn't, must not. Nesse caso, negativo. E por fim, people mustn't burn and bury the trash. Mustn't ou must not, que é o negativo. Então, temos aí o negativo. Então, porque os verbos can e o must fazem parte dos verbos auxiliares, então eles também podem fazer o próprio negativo desta forma aqui, ok? So, moving on. Agora vamos trabalhar com interrogative. In this case, interrogative conjugation. Então,
Então, vamos conjugar estes dois verbos no interrogativo. Quando conjugávamos o verbo to be e o to have, nós dissemos que o interrogativo das frases em inglês faz-se invertendo-se, nesse caso, a posição do sujeito e do verbo. Conjugando o verbo can, no afirmativo nós dissemos I can, you can, he can. Então, fazendo o inverso disso, a gente vai gerar o interrogativo. Então, estamos a dizer que no interrogativo do verbo can fica can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Como podem ver, temos aí o inverso e de seguida o question mark, o ponto de interrogação, ok? Que é muito importante. E no interrogativo nós não temos o short form. Então vamos trabalhar diretamente com o verbo must. Primeiro teremos que colocar o verbo, o must, e de seguida o pronome para fazer o interrogative e o question mark. Então ficamos com must I, must you, must he, must she, must it, must we, must you, or must they, ok? Então, é desta forma como fazemos o interrogativo, ok? Então, agora vamos pegar nas mesmas frases e vamos fazer o interrogativo. For example, can I speak 6 languages? Can Albert play piano and guitar? Must the mothers look after the children? Must people burn and bury the trash? Então, temos aqui o interrogativo, ok? Nós só fizemos o inverso e acrescentamos o question mark. Então, é desta forma como trabalhamos com o can e o must. Então, de lembrar que o can significa poder e o must significa dever, ok? Então, espero que a aula tenha ajudado muito mesmo. Espero que tenha gostado mesmo da aula, ok? Então, deixa ficar aí um like. E caso ainda não tenha feito mesmo, subscreva-se agora mesmo, que será mesmo uma ajuda e tanto, ok? Então, muito obrigado e até mais.